muito bom para mim, para minha casa, estar nesse lugar de adoração, para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Evangelho de Cristo, que registrou o evangelista São Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 1 apenas. Quero deixar uma nota de gratidão, primeiramente a Deus, uma segunda nota de gratidão à minha família, à minha esposa, irmã Aline Andresa, aos meus filhos. Os outros dois ficaram na nossa congregação, aonde servimos como ministro do Evangelho, servo daquela igreja. E o meu pequenininho de 3 anos que está lá na casa das crianças, né? Que bênção. Agradecer ao pastor Fernando, amigo, companheiro, pela liberdade, o exercício da exposição bíblica, para ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Capítulo de número 14, versículo de número 1, nos diz assim: naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Amém? Toma o seu assento, por gentileza. É interessante pensarmos que tudo que temos de volume aqui nesse ambiente gera para nós uma ambiência única de adoração. Existe uma frequência espiritual aqui, e isso é a colaboração do corpo de Cristo, que de forma distinta há uma adoração individual, mas o topo dessa membresia é Cristo, o cabeça. E ele deixou claro que quando a unidade se reúne para o adorar, ele se manifesta como a sua poderosa presença. Em um tanque da vida, conhecido como tanque de Jacó, ou poço de Jacó, Jesus ele libera os discípulos para irem e comprar alguma coisa para eles comerem de forma coletiva. Jesus libera os discípulos naquilo que é estado normal do atual presente, mas os discípulos não conseguem acompanhar o nível espiritual que Jesus está engendrado. Os discípulos são liberados com a expectativa de comprar pão, mas Jesus resolve um problema humano com material humano, porque ele quer criar espaço para que a necessidade espiritual se aproxime do poço. E a necessidade espiritual que vai se aproximar do poço é a mulher denominada como mulher samaritana. Às vezes acontece conosco, Deus nos livra de elementos materiais para tratar do nosso espiritual. Talvez Deus está tirando, como já fora falado aqui, algumas coisas que são elementos materiais da sua vida, da sua jornada. Mas Ele está dizendo: eu coloquei um encontro agendado por mim num poço da vida. E você vai chegar com um cântaro vazio, mas você pensará que encherás tu um cântaro humano. Mas na grande verdade, eu, o Senhor, quero encher a sua vida da água que jorra para a vida. Eu sou a fonte. Eu sou a fonte. Aí essa mulher vai perguntar para Jesus, meu amigo pastor Fernando, existe uma distinção aonde se acopla a igreja que te adora, e eu aprendi de forma pedagógica que existe lugares, talvez templo, talvez o alto cume do monte, e há um ponto de interrogação no meu coração na eficiência da adoração. Aonde é que devemos adorar? Aí Jesus responde o ponto de interrogação com mais alto nível de espiritualidade: haverá um tempo, e agora é código de emergência, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Um certo professor dizia que essa adoração já está pronta. Não é uma adoração, Bruno, confeccionada pela nossa qualidade. Não é uma adoração confeccionada pelo nosso rigor técnico. Não é uma adoração confeccionada por nós, Pimenta. É uma adoração que já está pronta nele, que ele deixa passar por nós, para nós devolvermos a ele. Talvez você está dizendo: que adoração eu irei ofertar a ele? Ele está dizendo: a adoração já está pronta dentro de você. Ela não nasce em você, porque você não tem capacidade para isso. Ela passa por você.
Ela está passando por você. O seu papel não é criar coisa nova. O seu papel é devolver a adoração que Ele já imputou dentro de ti. E Ele está dizendo assim: quando você devolver ao trono, aos céus, a adoração que Ele já te entregou pronta, o adorador devolve uma semente que nunca foi dele, mas que o Pai colocou na alma, e diz para a igreja: devolva o que está pronto dentro de ti. A igreja está aqui em alto nível espiritual, e o Senhor está dizendo: tem muita gente devolvendo já a adoração que está pronta, e eu estou aqui para receber. Tem muita gente devolvendo, a adoração está pronta, tem muita gente devolvendo. Por que esse culto vai ser um culto de movimento? Por que esse culto não vai ser um culto opaco? Por que esse culto não será um culto estagnado? Porque o Espírito que se movimenta está no lugar. E Ele está dizendo assim, ó: o trono clama, como você clama aqui na Ademac, a adoração que eu coloquei dentro de ti. Vai, me devolva, me devolva, me devolva, me devolva, me devolva, me devolva. É com língua estranha, me devolva, me devolva, vem cá, me devolva. Por isso que tem gente sentindo Ele aqui. Aí existe um ambiente de necessidade numa aldeia cuja mulher que se movimenta pode fazer com produtividade, porque teve um encontro com Cristo. Essa mulher diz assim: eu vou fazer diferente na minha aldeia, porque a fonte da vida me deu água para beber. Eu tive um encontro no poço de Jacó e a fonte da vida me deu água para beber. Eu vou matar a sede de alguém. Eu vou mudar o ambiente onde eu estou inserida. Eu vou mudar o local onde eu estou inserido. Eu vou mudar o cenário onde eu estou engendrado. Não porque eu sou bom, porque o Deus que se encontrou comigo me chamou para isso. Então o culto é uma devolução de quem tem fidelidade ao fator semente. Não é uma característica das nossas configurações. Não é uma característica dos fatores da qualidade humana. É uma característica de quem com muita humildade devolve a Ele aquilo que passa por nós, cuja tamanha produção não somos donos. Ele tem misericórdia. E Ele está dizendo assim: está passando por você essa adoração, está passando. Por isso que você fala em língua estranha, não é porque você é bom. Por isso que você tem dons, não é porque você é bom. É todo o poder que eu tenho nas alturas, no meu trono, que passa por você. E aí você devolve a mim sendo fiel àquilo que eu te entreguei. Sabe por que a Ademac está crescendo com frutos de espiritualidade? Porque todo mundo aqui é fiel à devolução daquilo que o Pai entregou. Tem gente que está dizendo: Pai, eu vou te devolver, é agora. O Senhor me deu, eu vou te devolver, é agora. Eu vou te devolver, é agora. Então receba, Senhor. Aí começa aquela adoração. Começa aquela adoração. Imaginou? Alguns devolvem, outros não devolvem. Alguns devolvem, outros não devolvem. Mas é interessante estar num ambiente onde todos entendem o fator da devolução. Alguém começa dando glória lá: estou devolvendo. Alguém: não, vou devolver também. A glória aqui. Aí o pastor Fernando: eu vou ajudar a igreja a devolver. Glória aqui. Aí os obreiros: não, vamos devolver todo mundo também. Glória aqui. Aí os músicos já começam a se movimentar: pera aí, pregador, a gente vai devolver também. Aí a juventude: não, a gente também tem adoração para devolver. Passou por nós. Aí os 5 de oração: também vão devolver. Aí todo mundo... Aí Deus começa. Ele está aqui para receber a devolução da igreja. Mas pense, naquele tempo, ouviu alguém distante do Jesus que produzia só a fama dele. Jesus não comissionou uma igreja para viver de audição a fama que ele produz. Jesus chamou uma igreja para experimentar Ele. Por isso que o modelo do tetrarca aqui é um modelo de uma igreja que sabe quem Ele é, mas não se envolve com aquilo que Ele produz. Não tem aqui na Ademac. Aqui na Ademac tem gente que faz o oposto, o reverso do tetrarca. Eu não só sei a fama que ele tem como aquilo que ele produz, mas eu estou dentro da comissão dos feitos dele. Eu estou junto com a produção que com eficiência ele elabora. Eu não o conheço de ouvir falar, eu conheço ele de se relacionar com ele. Sabe qual que é a crise da igreja? Estamos vivendo muitos fatores herodianos, onde muita gente comunica o que Deus pode fazer, mas não sabe quem Ele é. Muitos tetrarcas, Leandro,
Comunica o que ele pode produzir, sabendo que ele pode todas as coisas, até no ambiente da impossibilidade, mas não se relaciona através da saga da obediência com ele. Mas aqui na Demarque, no Clama Demarque, tem muita gente que diz assim: alguns conhecem a fama, mas eu sei quem ele é. Sabe como que você começou esse culto? Existem 2 tipos de culto de forma distinta, aquilo que nós podemos elaborar. Primeiro culto, imagina o pastor Fernando pegando o microfone dizendo para a igreja da Demarque: escute, tem o meu gabinete aqui, Jesus acabou de falar comigo que ele vai estar aqui, vai atender um por um, cada um terá 10 minutos. Aí vem a irmã Selma, distribui uma folha A4 para cada um, uma caneta Bic, cada um vai preencher, para fazer um bom uso dos 10 minutos que cada um terão. E todo mundo: eu quero isso, para não esquecer, só é 10 minutos, vou escrever. Isso é um tipo de culto que não glorifica quem ele é. Mas sabe o que tem aqui na Demarque? O tipo de culto que glorifica quem ele é? Esconda a caneta, guarde o papel, mas leve em branco, porque quem leva papel preenchido tem tendência naquilo que ele pode fazer. Quem leva a folha em branco quer ouvir o que ele quer dizer. Por isso que a nossa adoração é um papel em branco. Fala, Deus, não é a gente que veio pedir. A gente tem, não, aqui, Pai, a folha está em branco. Fala comigo, é Clama Demarque, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz, fala comigo. O meu casamento está precisando de restauração, fala comigo. O meu ministério está precisando de restauração, fala comigo. A minha vida precisa de uma direção, fala comigo. E ele está dizendo: me dá o papel em branco. E começa a anotar: assim te diz o Senhor, assim te diz o Senhor, assim te diz o Senhor. E ele começa a fazer. E é muito bom, pastor. É muito bom nós pensarmos na figura de Jesus como aquele que, na saga da sua onipotência, pode todas as coisas. Mas ninguém faz uma disjunção dizendo que, embora ele possa fazer todas as coisas, eu quero me submeter àquilo que ele não quer fazer para mim, porque eu não mereço e não preciso. Mas ele é bom. E aí começa a crise. Capítulo 1, versículo 1. Tetrarca conhece a fama, mas não sabe quem ele é. Só que quem não conhece quem ele é, dentro da igreja tem uma crise de procurar quem é íntimo dele. É isso que o tetrarca com poder faz com o João Batista. Ele tem o poder de colocar a cabeça do João, que é a maior referência no atual momento, dentro de uma bandeja. E eu quero começar a pregar aqui dentro do tempo que a mim foi dado. Pensa comigo. O tetrarca não sabe quem Jesus é de se relacionar com ele, mas ele tem poder de perseguir quem tem intimidade com ele. Talvez num ambiente de culto onde estamos inseridos, tem alguém que não tem a intimidade que você tem, mas usa do recurso, do pouco poder imputado a ele para perseguir você que conhece Deus mais do que ele. Aí ele tem que pedir cabeça de quem é íntimo. Aí alguém vai pedir a cabeça do João. Agora sabe o que é interessante? O que é interessante é que João Batista, ele é a maior referência. E é interessante pensarmos no culto onde Jesus é batizado por João, porque todo mundo aqui tem pecado, sim ou não? Menos os músicos. Nós estamos aí, e eu prego em alguns pastores amigos nossos, o senhor sabe, que eles arrebentam os músicos. Músico não é crente, mas aqui na Demarque os músicos é crente. E eu vi esse menino cantar, ele vai cantar lá no 4. Cachê não dá, só um abraço. Escuta uma coisa que eu quero falar para vocês que estão aqui. Eu sinto muito Deus nesse lugar. Preste atenção no que Deus quer tratar a nossa alma. Esse Jesus, sabendo nós que somos pecadores, ele está na fila, Leandro, cuja totalidade da mesma é de pecadores que reconhecem pecado. É de pessoas que estão vivendo debaixo da nuvem da remissão. E qual é o culto de um João com poder num deserto, batizando gente num lugar improvável? Ele está com muita gente na fila e Jesus se aproxima da fila e espera no lugar. Glória. E aí o que prende a minha atenção é que se nós estivéssemos lá, nós iríamos perguntar para Jesus: Jesus, o culto temático do João é o seguinte: arrependa-se do seu pecado, desça as águas. O Senhor tem pretensão de descer nas águas? Jesus, sabendo daquilo que o Pai originou dentro da vontade do coração dele: sim, descerei eu nas águas. E tem que ser pelas mãos de João.
O Senhor vai descer as águas. Então fala para nós que eu, o pastor Fernando, o Bruno, nós que estamos aqui, nós estamos curiosos. Qual pecado é o seu? Jesus, o meu pecado é esse, ó. Mas o João vai me batizar depois que ele ter a homologação de que eu realmente me arrependi. Antes do senhor entrar num diagnóstico com o João e contar para ele o pecado que você carrega, conte para nós. Eu imagino Jesus dizendo assim, ó: vocês não vão compreender se eu falar quem eu sou. Por isso que 90% das pessoas que caminhou na trilha que Jesus colocou poeira com seus passos, sabe o que ele produz, mas nunca conheceu quem ele é. Mas Jesus está aqui na demarca, dizendo assim: eu vou te dar experiência, 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 eu vou te dar experiência. E aí a gente precisa entender isso. Aí Jesus está assim, aí o pastor Fernando, que não tem vergonha assim, eu sou mais tímido, mas ele é mais corajoso, no sentido de coragem. Jesus, fala para mim qual é o seu pecado. Aí eu vou na carona do pastor Fernando: conta para nós, Jesus. Vocês não vão compreender, mas João, quando me mergulhar nas águas, vai ficar com o coração constrangido, porque vocês perguntam que pecado é o meu sem saber quem eu sou. João Batista vai me mergulhar nas águas sabendo quem eu sou no Pai. Aí João, está acontecendo um culto de proposta aqui. Quem é esse Jesus e qual pecado é o dele? Aí João está aqui batizando com água para arrependimento de pecado. Batiza 1, batiza 2, batiza 3, batiza 4. De repente o Jesus que está na fila, porque Jesus é educado, João olha para ver: meu Deus, quanta gente eu vou ter que batizar ainda. Jesus está na fila. E João começa o culto dele só quando ele percebe Jesus. Tem um menino que foi na igreja lá, eu disse para ele assim: toma cuidado com a pregação, porque pregação não pode ter cacuete, seja puro. Deus responde pela eficiência da palavra. Mas ele usava um trecho dentro daquilo que é cognitivo, a conexão daquele que prega e da igreja que ouve, onde ele dizia assim: ó, você não pegou, eu vou aí. Eu não quero imitar ele, mas eu quero que você entenda. João está produzindo sem cultuar o Pai, ele produz pelo ofício. Mas quando ele vê Jesus na fila, ele começa o culto. Deixa eu falar uma coisa: Deus vai parar a sua funcional para você voltar a se relacionar com Ele. Credencial funciona, mas tem que voltar a se relacionar com Ele. O título funciona, mas tem que voltar a se relacionar com Ele. João está aqui, mergulha 1, mergulha 2. Aí quando ele olha para a fila, ele para. Aí ele começa o culto: não sou digno. Que culto é esse que a gente começa cheio de si? Vamos aprender com o João. João está dentro daquilo que é produção efetiva do ministério. Ele percebe Jesus, ele para. E quando ele olha Jesus: não sou digno, porque eu batizo com água. Eu sei quem eu sou e o que eu estou fazendo, mas esse que está chegando faz melhor do que eu, muito mais do que eu. Mas aí Jesus me constrange, Pimenta, porque Jesus vai responder o culto do João. E Jesus não responde soberbo. Pastor Fernando sempre conversa comigo sobre isso. Jesus não responde arrogante, ele responde quem reconhece quem é nele. Nada. Aí porque João diz: eu não sou digno, Jesus diz: é assim, deixa eu te explicar uma coisa, é necessário que seja assim. Aí Jesus vai explicar uma outra segunda coisa secundária. Jesus vai dizer para ele assim: ó, quem tem certeza daquilo que é no Pai, em ambiente algum se preocupa em ser menos, vai, me batiza. Quem tem certeza do que é no Pai não tem crise nenhum de ser menos em ambiente algum. Pode cantar, eu vou só adorar. Pode pregar, eu vou só adorar. Eu sei quem eu sou no Pai. Eu não sou pastor ainda, então eu vou ajudar o pastor que é meu pastor hoje. Não chegou o meu tempo, então eu vou só servir. Quem tem certeza do que é no Pai, aguarda o tempo. Quem tem certeza do que é no Pai, aguarda a chamada. Quem tem certeza do que é no Pai, aguarda o momento. Quem tem certeza do que é no Pai, espera. O Senhor está aqui essa noite. Espera o meu tempo, é melhor que o seu. Espera o meu momento, é melhor que o seu. Espera. Aí o texto vai nos dizer
que Jesus é mergulhado pelo João. Quem gosta de receber presentes no culto? Eu estava numa vigília. Eu nunca andei de avião, tá, pastor Fernando? Eu estava numa vigília. Uma irmã disse para mim assim: você andarás 2024 3 vezes de avião. Ela não sabe, mas eu nem me emocionei, porque eu não tenho vontade, tenho medo. Mas é interessante o patrocínio de luz e de brilho no cobre da promessa. É interessante o brilho. E a gente é cheio de querer promessa. E Deus fala. E um lugar que Deus tem falado aqui na Ademac, Deus fala. Só que Deus gosta muito de um culto cuja produção dele é o silêncio. Emache Cloplebassai Chomenebasei. Yeah. Durqueasse como chover. Namanto Keva, Saprau Poupitama o comer. Aonde ele não precisa de falar nada para te convencer a se voltar para ele. Aonde você entrega tudo sem ele ter te dado nada. Aonde você fala em excesso, ele estando em silêncio. Aí ele diz assim: essa é a igreja que eu quero. Ele é mais, ele está aqui caminhando nesse lugar. Ele está salvando pessoas de ansiedade aqui. Ansiedade é o excesso do amanhã no hoje. Ele te cura hoje e te garante o amanhã com firmeza na alma. Recebe cura aí no nome de Jesus. Recebe que ele está passeando aqui. Ele anda aqui nesse lugar. Ele é Senhor desse ambiente. Mas todos nós, diga comigo, presente. Jesus também teve. Vamos elaborar os itens do presente que Jesus recebeu no culto do batismo? Primeiro, ele tem o melhor pastor. Quem será que é o melhor de Londrina? Ninguém faz essa equação que não funciona. Cada um dentro da sua função. Mas o melhor pastor no tempo de Jesus, com certeza, é o batizador. Ele tem a maior referência. Outra coisa que ele tem: certificado de efusão espiritual a contento, com prosperidade e abundância da manifestação do Pai. A pomba de forma corpórea desce representando o Espírito. Deus é bom. Tá bom? Tá bom? Já estava bom. Já estava bom. Aí Deus assim: eu vou mostrar que Jesus vai experimentar o melhor momento na minha presença. Ele tem o João, a maior referência. Ele tem o Espírito descendo, minha manifestação. Mas não vai ficar só aí não. Rasga o céu e eu vou gritar: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Nós tem isso aqui, pastor. Nós tem. Você quer ver que nós tem? Nós tem referência aqui adorando conosco, homens e mulheres de Deus. Nós temos o Espírito Santo descendo toda hora, se manifestando dentro de nós. Sabe o que a gente tem também? O Pai gritando lá nas alturas: a minha igreja eu amo ela, a minha igreja eu amo ela. É minha igreja. Mas aí o texto vai nos dizer, e eu quero... O que é aquilo ali? Relógio? Mas eu quero prender aquilo que Deus colocou no meu coração. João, sendo a maior referência, prega para Jesus que a mensagem passa por um movimento aonde não há destino padrão. Deus não passa poder sobre você para te colocar num lugar de conforto. Ele passa poder para você para te colocar num lugar de conforto e te fazer resistir no dia do caos. O mesmo poder que passa por Jesus no dia do batismo tem que estar com ele no dia do deserto, na tentação. Me perdoa, pastor, que o senhor é meu pastor aqui. Que história é essa da gente faltar culto por causa de desemprego? Que história é essa de você estar com crise de ansiedade, com crise emocional e culpar Deus? Eu não vou mais para a igreja.
Que história é essa de a gente ter crise no casamento? Alguns, como eu já atendi lá na igreja, eu não vou no culto hoje não, pastor. Aqui é lugar onde Deus vai tratar. O Espírito Santo, ele é o enfermeiro, Deus, ele é o médico, e ninguém sai da mesma forma que entra. E ele está dizendo, você está no lugar certo. Não precisa de você efetuar desculpas, porque o mesmo poder que movimenta Jesus no melhor momento do batismo está com ele no deserto, dando para ele a condição de olhar para o diabo e dizer assim, ó, ainda que você queira, num ambiente da minha necessidade, eu produzindo fome em mim, que eu transformo em pedra e pão, direi eu a você como assim digo e afirmo, nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sei quem Ele é. Ele me preparou no culto do Jordão, mas me preparou para o deserto também. O ministério não é só Jordão e Jerusalém não. Tem dia que a gente não dorme, pastor. Só Deus sabe o que essa juventude passa para estar aqui todo o culto. Só Deus sabe o que o ciclo de oração passa para estar aqui todo o culto. E muitas vezes a gente julga, e alguém julga dizendo assim, é só um movimento. Deixa eu contar uma coisa para você, que bobeira é essa aí? Eu já falei que teólogo não vai pregar lá no 4 mais. Os caras vêm querer prender o Espírito Santo, que tem liberdade na efusão da igreja. Alguém diz assim, quem é o causador do barulho? Prenda ele. Quem é ele? Pneumatológico, pneumatologia, o Espírito Santo, prende ele. Ele que produz barulho na igreja. Quer prender o Espírito Santo? Tenta. Nós não somos barulhentos por causa de uma expectativa criada em nós. Nós devolvemos barulho pela essência que outrora nos tocou primeiro. A igreja, ela produz barulho porque tem presença de Deus na vida. E aí a gente começa a viver um culto sem brilho, sem glória, sem aleluia. Mas eu quero dizer à igreja da Demac, vocês estão de parabéns, porque aqui o Espírito Santo tem liberdade. Eu tenho liberdade na tua casa, Bruno? Se eu for lá? Não tenho. Não tenho. Eu tenho liberdade lá na sua casa, senhor. Se você olhar para mim e falar assim, pastor Tiago, você e sua esposa tem liberdade lá na minha casa, nós vai dormir num quarto lá. Ué, nós tem liberdade ou não tem? Não tem. Mas pode. Quando eu digo você tem liberdade, eu estou dizendo o ambiente é seu, ocupe. Tem gente que está cantando e blasfemando no sentido etimológico reverso. Enche-me Deus com reservas. Enche-me Deus sem liberdade o suficiente para ele ocupar espaços. Por isso que tem gente aqui se lançando na presença dele, porque está dizendo, o Senhor tem liberdade, ocupa o seu espaço. Ei, calabachúria. O Senhor tem liberdade, ocupa o seu espaço. Mas olha o que o texto vai nos dizer. Versículo de número 11. E a cabeça de João foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou para sua mãe. O que está acontecendo no versículo de número 11? A morte da maior referência. Quando alguém bom morre, a gente sente a dor da perca? Normal. Os discípulos estão em luto, porque João Batista morreu. Olha a verdade corroborada no versículo posterior, versículo 12. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram, e foram anunciar aquele que já sabia: Jesus, cortaram a cabeça de João, aquele que te batizou. E os discípulos estão em luto. Vamos pensar então dentro do texto? Está acontecendo isso aqui, Leandro, ó. O movimento de alguém que não tem equilíbrio espiritual para sustentar a perca, está vivendo desequilíbrio por não se ter estrutura por aquele que se foi. Alguém desequilibrado leva a mensagem àquele que tem equilíbrio, e ele tem uma postura que choca quem tem desequilíbrio por causa da perca. Vamos de novo?
Os discípulos que não têm equilíbrio suficiente para sustentar o ambiente da crise, quando João morre e o ambiente é de perca, desequilibrados, eles levam a mensagem a Jesus que tem equilíbrio. Aí o Jesus que tem equilíbrio responde aos desequilibrados: João morreu? Vocês estão em luto? Amém. Olha a resposta que Jesus dá. Versículo de número 13. E Jesus, ouvindo os desequilibrados que não suportam a perca falar com lamento de quem tem desequilíbrio, ele ouviu tudo aquilo, se retirou dali e entrou num barco. E quem está em luto fica no ambiente da perca. Deixa eu falar para você aqui, abre aspas. Talvez o ambiente é de perca e só você e Deus sabe o que você está passando. Mas Ele está dizendo: não fique refém desse ambiente. O ambiente é de luto, mas faça como eu. Entra no barco. Para toda crise que você está passando com dor e luto, existe um barco preparado para movimentar a sua trajetória. Para toda crise que foi imputada à sua jornada e você diz assim: eu não vou mais continuar, existe um barco preparado para te movimentar. Sabe o que está acontecendo aqui na Demac, no Clama Demac? Tem muita gente que está sofrendo demais, e Deus colocou isso no meu coração agora. Tem muita gente que está com dores que só Ele e Deus sabe, a crise, a dificuldade na alma. Mas Ele está dizendo: eu não vim aqui para te julgar hoje. Eu não vim aqui para isentar e tomar como base a desistência do seu ambiente de luto e dizer que não é real o que você está passando. Eu vim aqui para colocar um barco diante de você, para você entrar nele. Eu vim aqui para te socorrer. Esse luto de ambiente de perca não vai te matar. Essa crise não vai te derribar. Essa provação não vai te destruir. Eu preparei um barco. Eu preparei um barco. Nós vamos entrar nesse barco? Sim ou não? Não. Olha. Agora eu quero pensar com você. Isso é fé. Mesmo Deus dizendo a nós: há um barco preparado para você num ambiente de luto, Ele não tem culto que produz quem Ele é no seu poder. Então a gente não consegue entrar no barco. Quem que entra no barco? Só Jesus, pregando para nós, dizendo o seguinte: só eu posso se sobressair em crises existenciais. Você ainda não pode, mas eu quero dizer uma coisa: eu vou te preparar, tá? Deixa eu falar uma coisa. Para de se julgar porque você fraquejou um dia. Para de se julgar porque você não conseguiu entrar no barco que Ele te preparou. Para de dizer que você não pode, que você é ruim por causa da crise que você vivenciou. Ele está dizendo: fica tranquilo que só tem barco que só eu consigo entrar nele. Deus, eu não consigo. Ele está dizendo: tem barco que só eu consigo entrar. Olha o que o texto vai nos dizer: Jesus se retira e sai. Nesse primeiro barco, só Jesus consegue entrar. Sabe por quê? Antes da entrada de Jesus no barco, não tem ambiente nenhum de produção. Bruno, o que Jesus fez? Diga comigo: nada. Nada. Se Jesus não fez nada, eu estou com crise, eu estou com enfermidade, Leandro, então eu não posso entrar no barco. Sabe o que Ele faz? Ele não te julga, Ele te entende. Por isso que tem muita gente matando gente dentro da igreja, porque não tem força para entrar no barco sozinho, e diz que essas pessoas não são boas para a obra. Mas Deus está dizendo: são sim, que eu vou preparar a estrutura neles. Eu vou preparar a estrutura. Ah, mas ela não conseguiu entrar no barco. Não tem problema, eu estou preparando ela. Ah, ela não conseguiu entrar no barco. Não tem problema, eu estou estruturando ele. Eu vou fazer. Eu sinto Ele passeando aqui essa noite. Ele quer curar esse trauma de barcos perdidos. Alguém pegou? Tem gente que está aqui: ah, se eu tivesse entrado naquele barco, eu estaria mais longe. Jesus está dizendo: fica tranquilo,
Quem perde muitos barcos em mim alcança misericórdia. Porque quem perde muitos barcos, talvez diz assim: não terei eu outros barcos. E Deus está dizendo: fica tranquilo, que quem constrói barco para a minha igreja sou eu. Agora entendo que eu quero encerrar. Esse primeiro barco, só Jesus entrou. Só que enquanto Jesus está dentro do barco, existe um movimento no versículo de número 13 de uma grande multidão, que fica sabendo que Jesus está se movimentando dentro do barco e vão seguindo ele a pé. Existe uma classe de pessoas engendradas dentro do versículo número 13. Qual é a classe de pessoas? A classe de pessoas que sabe que ele vai passar e não pode perder a oportunidade. Tem aqui hoje, talvez hoje seja o nosso último culto, e ele está passando dentro desse culto, e a igreja da Demac está dizendo assim: eu não posso perder a oportunidade. Ele está passando dentro desse culto, e eu não posso perder a oportunidade de ser tocada por ele, tocado por ele. Ele está passando nesse culto e eu preciso ter um encontro com ele. Ele está passando nesse culto e ele vai mudar o meu casamento hoje. Ele está passando nesse culto. Essa oportunidade é a oportunidade de emergência. Eu não vou perder, é a única. Então eu vou extrair desse culto o melhor que eu posso. Ele está passando, por isso que tem muita gente dando glória desde o início. Tem muita gente chorando desde o início. Tem gente que quando eu cheguei aqui, pastor, eu já vi chorando. O Espírito Santo falava no meu coração assim, ó: é o culto com essência que está sendo derramado nos meus pés. Tem muita gente que está dizendo assim, ó: o Espírito me trouxe aqui, mas eu vou extrair desse culto tudo. Eu vou agarrar essa oportunidade e não vou perder nada. Tem língua estranha aqui? Tem gente extraindo do culto aqui, pastor Fernando. Lá pra Tcholmene Passurabai, Xeremanari Comeneraj. Ele pra sople pra como Turicalabahai. Ele está aqui e ele está dizendo: não, tem gente extraindo de mim aquilo que eu vim fazer aqui. Tem gente que está agarrando a oportunidade. Ah, Jesus estava dentro de um barco e tinha gente correndo, sabe como, Leandro? A pé, nas margens do rio. Eu vou me encontrar com ele, é a única oportunidade. Aqui na Demac não está diferente não. O culto está acontecendo e a adoração é dentro. A gente não consegue ver, mas o raio-x da visão de Deus está vendo almas correndo. Tem almas correndo em direção àquilo que Deus veio fazer aqui essa noite. A gente não consegue ver, mas a alma está pulsando. Eu vou me encontrar com ele, eu vou agarrar essa oportunidade. Eu não vou perder esse momento, eu vou agarrar essa oportunidade. Oh Espírito de Deus, Sereamas. Clama Demac, que está de pé. Awecho rematsuye Terkyo tunakawatsu koplematsi Ima chokobo cho promotsuraba kawasama wikomantebash Ala proplo pratsi komuturaba kalabash. Ah, tem gente extraindo do culto e Jesus está dizendo assim, ó: eu estou sentindo, tem gente que está me tocando com adoração singela e verdadeira. É a última oportunidade para alguns. Ele que te trouxe aqui essa noite, ele está te alimentando. É isso aí, ele está passeando nesse lugar. A Demac clamou e por causa disso ele veio.
O Espírito Santo está aqui. Olha o que o texto vai nos dizer. Meu corpo está tremendo com a presença de Deus. Eu quero encerrar. Versículo 14, ele desembarcou. Ele vê uma grande multidão e, compadecendo-se dela, cura os enfermos. Chegou o momento do culto, o momento é à tarde. Aproxima dele os discípulos. Ei, já trabalhou com gente ruim? Os discípulos estão vindo do quê? Diga comigo, do luto. Diga comigo, luto. Mas como é que eles alcançaram Jesus no ambiente da multiplicação que está para acontecer num piscar de dedo? O que vai acontecer agora? Multiplicação, é o saltor. Vai acontecer o quê? A efusão da manifestação de Deus. Mas Deus é tão bom, Jesus, que permite os discípulos chegar antes. Porque eles estão curados? Não. Jesus, ele é bom em preparar cenário para curar alguém que está em trauma. Eu não sei porque eu estou pregando isso aqui essa noite. Você disse assim: por que eu vim aqui? Você só chegou aqui, mas Jesus já te esperava. E ele disse assim, ó: eu não vou pedir nem 5 pães, nem 2 peixinhos, que eu já sei que está na mão de um menino andando aí, se movimentando no culto. Eu não vou falar nem para os discípulos ir buscar. Até todos os discípulos chegarem, eu não vou me movimentar. Aí o texto vai dizer: e chegando os discípulos. Ele não fez enquanto você não chegou, tá? Ele estava te esperando. Foi ele que te trouxe aqui. Ele não fez, ele te esperou chegar. Tem gente que está sentindo a presença. Eu queria ver. E ele falou assim: eu vou esperar chegar. Aí Jesus espera e os discípulos se aproximam. Ouvir quem é curado, jorra a cura. Ouvir quem é enfermo, produtividade de enfermidade, eficiência. Olha para você ver. Os discípulos estão curados? Não. Eles se aproximaram? Sim. Jesus esperou ele? Coerência. Olha o culto dos discípulos, vamos lá. Versículo 15. Jesus, ainda bem que a gente conseguiu te alcançar. Nem o luto se cumpriu, João Batista morreu. O que tenho eu com um ambiente de perca, se eu sou a vida? Jesus, ainda bem que a gente chegou. Você está fazendo esse culto aqui na Demac. E aí, o que você vai fazer? O senhor enlouqueceu? Está dando 1 hora. Aí olha o culto de alguém traumático. Por isso, pastor Fernando, a gente que é pastor tem que cuidar com quem a gente dá o microfone. Porque tem gente que está enferma e quer falar sem estar curado. Deus quer curar você para depois usar você. Deixa eu falar uma coisa. Já tomou iogurte? Você curte um iogurte? Você é magrinho, você curte, né? Porque engorda, né? O que está escrito na embalagem do iogurte? Agite bem antes de usar. Deus nem colocou a mão em você para te agitar. Você já quer ser usado por Ele? O que, pai? Aí Jesus espera os discípulos chegar. E aí depois que Jesus espera os discípulos chegar, olha o culto dos traumáticos. Deixa eu falar para o senhor está num lugar que nem o senhor sabe quem é. Então qual é, o que está acontecendo? Mas vou explicar para o senhor que o senhor disse ser sabedor, mas não sabe de nada. Então vamos começar o nosso culto, Jesus. Geograficamente o lugar é deserto, viu? Jesus, sei. Deixa eu falar outra coisa. Você está concordando que essa cara aí esnobando nós? Só que é nós que carrega o senhor. Que mais? A hora é passada. Jesus, você quer mais informação? Deixa eu te falar. Eu te dei 2 elementos de crise. É deserto, a hora é passada. Agora eu que sou mais inteligente que o senhor, embora esteja caminhando contigo, vou resolver o seu problema. Aí Jesus, fala comigo, traumatizado. Se o senhor for inteligente, despeça essa multidão, é o melhor que o senhor faz. Jesus não despede ninguém. Despede essa multidão, é o melhor que o senhor faz. Despeça essa multidão para que vão cada um às suas aldeias e compre o de comer. Deixa eu te falar uma coisa. Culto que Jesus é o Senhor, ninguém compra na aldeia própria. Culto onde Jesus é o Senhor, todo mundo se alimenta daquilo que Ele pode fazer. Sabe quem que cultua com a aldeia própria? Aquele que só adora quando está com o microfone na mão. É a aldeia própria. Só se alimenta daquilo que produz, só consome aquilo que faz.
Tem muita gente cultuando a aldeia própria, particular. Mas tem muita gente que está no deserto ouvindo Jesus pregar. Fala, Jesus, daqui, é o Senhor. Eu não quero saber quem prega, eu não quero saber quem canta, é o Senhor. Vai falando, eu não quero saber, não, é o Senhor. Eu quero. É isso que ele veio fazer aqui essa noite. Ô louco, irmão. Ouve o pastor Fernando pregar, ouve a Selma pregar, ouve o Bruno. O que é esse negócio de aldeia? Não, eu vou comer na minha aldeia, vou assistir culto em casa, eu vou acompanhar na minha live, eu vou pedir uma pipoca, eu vou maratonar The Chosen. Não, sai dessa aldeia essa noite e vem para o deserto onde ele está, que ele vai pegar 5 pães e 2 peixinhos. Segura, não dá glória não, que eu não acabei. Ele vai pegar 5 pães e 2 peixinhos e vai falar para alguém que quer maratonar na sua própria aldeia: quantos pães tinha? Quantos peixes tinha? Para provar que quem vem até mim não se alimenta na própria aldeia. Olha nos pés dos discípulos. Quantos cestos sobraram? Quantos cestos? Contém? 1. Contém? 2. Quanto? 3. Quantos discípulos? 12. Quantos cestos? Quantos cestos? Num ambiente da crise, onde alguém traumatizado disse: dispersa a multidão, o lugar é deserto, a hora é passada. Jesus diz assim, ó, quantos cestos? E aquele que chegou traumatizado, ainda com trauma, tem que dizer assim, ó, sobraram 12. Vou parar que eu vou longe. Mas vamos o seguinte, ó. Deixa eu falar uma coisa aqui, pastor Fernando. Aqui na Demarca a igreja é boa, mas Deus não quer chamar pessoas que sabem contar cesto depois que eles existem. Quem conta cesto depois dos 12 cestos está pronto, só testemunha aquilo que é produção concretizada. Mas tem uma galera acompanhando aqui, o Fernando na Demarca está dizendo assim, ó, pega os 5 pães, curte em oração, pega os 2 peixes, faz uma semana, 2 aí de clama Demarque, porque alguém ainda não está vendo, mas eu estou vendo 12 cestos, e um eu vou levar para casa, eu não quero nem saber, pastor Fernando, eu vou contar 12 cestos, eu vou contar Deus está aqui muito, irmão, forte aqui. Aí eu digo para os irmãos, eu tenho alguém traumatizado, com crise de perca, vendo 12 cestos e ainda não está curado. O primeiro barco, quem que entrou? Jesus. Eles ainda estão curados? Eles não estão curados, Leandro. Eles estão vendo milagre? Estão vendo milagre. Eu te pergunto, Leandro, você que é pregador, primeiro barco, eles não entrou porque tinha trauma. Segundo barco, dá para entrar? Dá. Por que dá? Porque está vindo milagre. Não pegou? Contar. Tem barco que você não entrou porque você não teve substância e adjetivos o suficiente para entrar. Faltou. E Deus está dizendo, fica tranquilo que eu vou preparar isso. Agora, de 5 pães e 2 peixinhos, sobra-se 12 cestos. Ele diz assim, a Demarca está pronta. Entra no barco. Sabe por quê? Deus sabe que às vezes falta recurso de fé para a gente entrar em barcos, em ambientes de crise. Mas sabe o que ele faz? Ele te perdoa porque Ele te ama. Ele diz assim, no primeiro barco eles não tiveram condição de entrar, só eu entrei. Mas no segundo barco eu vou fazer um culto para eles. Vou pegar 5 pães, 2 peixinhos, vou fazer sobrar 12 cestos cheios, e eu vou dizer para eles, entrem no barco. E eles vão entrar. O texto vai nos dizer que Jesus diz, entrem no barco. Agora o versículo de número 22, eu encerro agora também, tá, pastor? Agora é verdade. 22. Logo Jesus o que ele fez, Gustavo? Obrigatória. Ele não te obriga do luto a entrar no barco, mas depois que Ele te dá milagre concretizado, Ele te obriga, porque Ele disse, eu dei para mostrar para você que eu posso. Então agora não tem desculpa, entra no barco, conta o cesto. Tem muita gente que com cesto sobrando não consegue, não tem capacidade de entrar no barco. Deus está dizendo, vou ter que te eliminar da minha alta comissão, tá? Deixa eu falar uma coisa,
primeiro barco você não entra porque está com crise, mas no segundo barco tem milagre de sobra para te fazer entrar. Os discípulos entraram e Jesus vai dizer assim: eu obrigo, porque agora tem milagre, vocês podem. Por isso que Deus está dizendo assim, ó, tem poder para a igreja da Demac para viver o extraordinário. Sabe por que a gente tem que ter movimentos como esse aqui, pastor Fernando? Porque a gente não vê isso mais em Londrina, a gente não está vendo isso mais em alguns cultos. E Deus está dizendo: eu dei poder para vocês entrarem em barco, e vocês estão driblando o meu poder, fazendo culto pagão, fazendo culto sem poder, sem língua estranha. Eu quero dizer uma coisa para a igreja de Londrina, a igreja atual de Londrina. O Espírito Santo está dizendo: será que o poder que eu vos dei não é suficiente? Se coloque em pé. Eles entraram no barco, foram para o outro lado. Na madrugada, o barco começou a ser açoitado. Sendo o barco açoitado, o que aconteceu? Os discípulos ficaram com medo. Aí, irmã Selma, eu fico com crise, pastor Fernando. Por que Jesus não apareceu dentro do barco, fazendo culto para Ele mesmo? Aquete de tempestade. Ele surge dentro do barco ou Ele vem andando sobre as águas? Você entendeu? Ele está dizendo assim: depois do culto da multiplicação, daquilo que eu posso mostrar para você que eu posso fazer, estou eu te dando experiência dentro do barco da intimidade. E se esse barco for açoitado, fica tranquilo, eu não venho dentro do barco, mas eu caminho sobre o problema existente. Alguém diz assim: é um fantasma. Pedro diz: é o Senhor mesmo. Aí Jesus vai terminar dizendo: sim, sou eu. Aí Pedro diz: então me faça ir ter contigo. Jesus disse: veio. Pedro andou sobre as águas? Afundou? Gostoso é ter afundado, irmão. Tem gente que nem andou. Tem gente que critica quem afundou, mas viveu experiência e nunca andou. Pedro está dentro do barco fazendo culto assim: Bruno, os meus pés foram molhados. Pegou aí? Pegou? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Deus está curando. Ele está curando. Ele está curando no Clama Demac. Senhor, essa igreja está numa fértil crescente. Comece a falar com Deus. Pai, obrigado por esse ambiente de adoração. Somos gratos pela vida do teu servo, pastor Fernando, a sua esposa. A tua palavra falou conosco que o Senhor está conosco em todos os cenários. O Senhor disse para nós que o Senhor está segurando nas nossas mãos. Nenhum mal nos sucederá, nada irá nos acontecer, porque o Senhor está conosco. Enfermidade nós te repreendemos, ansiedade nós te repreendemos, toda opressão do mal nós te repreendemos. O Clama Demac está estruturado numa fé inabalável, numa fé de perseverança, e Deus nos dá esse ambiente para glorificá-lo e para exaltá-lo, no nome do Senhor. Eblai Chomenevasso. Mestre, obrigado, Senhor. momento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir.
glória. Pastor Tiago disse que tem 12 cestos, ele já levou um. O segundo é meu. Quem vai levar os outros 10? Então levanta a sua mão para adorar. Ninguém sai da presença do Senhor de